Boa tarde, meus queridos amigos. Um axé para todos. Aqui é Pai Rodrigo Jodé, na cidade de Porto Alegre. Estou passando aqui de novo para falar sobre a história da coleção, né? Da coleção literária. No vídeo de ontem eu tinha prometido que ia dar sequência, né? Então hoje estou passando aqui para cumprir com o combinado. Não é muito comum para mim esse tipo de situação de estar fazendo vídeos toda hora e tudo mais. Porém, né, a minha publicitária me sugeriu, minha bisneta de santo, a Paene, da Iemanjá, ela me sugeriu que eu fizesse os vídeos, né, da maneira mais simples possível para fazer uma divulgação nas redes sociais, né? E me sugeriu que eu contasse a história. Então, seguindo as orientações dela, vamos fazer isso então. Contasse a história da coleção Caminhos do Axé. Na realidade, essa história começou muito tempo antes do primeiro livro ser publicado. Começou com, como é que eu posso dizer? Era uma inquietação que eu sentia, né? Para mim contar um pouco dessa história, eu preciso voltar a 2017, que foi quando a história de fato começou. Então, no ano de 2017, né, estava acontecendo uma efervescência, né? Estávamos vivendo uma efervescência, né, na nossa casa de axé. Foi a primeira vez que houve uma grande, né, entrada de pessoas, assim. Era um momento realmente efervescente, assim. Isso começou a movimentar bastante, né? Muito mais do que o habitual. Esse movimento forte mesmo, assim, começou lá pelo ano de 2015. E em 2017 a gente sentiu necessidade de melhorar alguns processos, né, devido a essa efervescência que estávamos vivendo, né, em consequência da quantidade imensa de novos filhos no axé. Muitos deles já prontos, com casa aberta, já seus próprios filhos, com filhos de santo, né? Então também, em virtude disso, naquele período aconteceram diversas palestras, reuniões, e encontros para discussão e tudo mais. Então, ocorreram palestras diversas ministradas por mim, mas não somente por mim. Também teve palestras que foram ministradas por alguns amigos, diversos amigos, entre eles o meu padrinho, o Babadiba de Iemanjá, mais de uma vez o meu querido amigo o professor Norton Ferreira, mais de uma vez também, dentre outros que não, não pretendo citar, mas tiveram outros. E essas palestras sobre vários assuntos. Curso de tambor. A gente abriu espaço para uma escola de tambor no ano de 2016 lá, então no ano de 2017 estava tudo no auge, né? Era palestra, curso de tambor, curso de aprender a cantar em Yorubá e diversas outras coisas, né? Aulas de fundamento, de feitura.
diversas coisas foram fomentadas nesse período, né? E mais de uma dezena de outros projetos ali. Então, algumas coisas acabaram virando apostilas para uso interno, mas eu, num certo momento, eu senti a necessidade de colocar no papel algumas percepções do que eu vivia. Daquilo que eu estava construindo ao longo dessas décadas de convivência com as religiões de matriz africana. Mas não dentro de um contexto de dono de alguma verdade absoluta, né? Nada disso. Eu nunca tive isso. Funcionou mais como uma necessidade de expressão de alguém que vivia diariamente a vida de terreiro e que observava, aprendia, errava, refletia e tentava compreender cada vez mais profundamente aquilo que fazia parte da minha vida. Foi um período que eu tive que ensinar muito e foi um período que eu também aprendi muito com essas pessoas que acabaram se juntando à família, né? Foi uma época que entrou muita gente antiga de religião, muitos deles até hoje estão aqui. E 2017 foi também um ano efervescente, né? Por diversos fatores políticos e tudo mais. A Lava Jato estava bombando, aquela função do fora Temer, eu me lembro como se fosse ontem. Isso estava tudo em efervescência, né? E até o meu time estava bem, meu time estava bombando. Naquele período até fomos considerados o melhor time da América, né? Fomos campeões da Libertadores, né? Então era um momento que estava acontecendo muita coisa, né? E eu me senti motivado, a tentar pôr em prática uma ideia que naquele momento na minha cabeça me parecia relativamente simples. Eu queria escrever uma trilogia. Então não bastasse eu querer escrever alguma coisa, né? Porque, como todo bom filho de Odé, né? A gente nunca se conforma em fazer o trivial. Então, ainda mais na imaturidade que eu vivia aquele período também. A gente está sempre crescendo e amadurecendo, né? Então, eu queria escrever uma trilogia. Eu achava que eu tinha condições de fazer isso. E até a ideia não era muito absurda e nem muito romântica. Era simples. Eram 3 livros que abordassem questões que sempre me acompanharam. Eu estava direcionando isso pelas seguintes perspectivas. Eu tinha ideia de escrever sobre origem, pertencimento e continuidade, né? Então essa seria a trilogia. A trilogia da origem, do pertencimento e da continuidade. De onde viemos, a quem pertencemos, onde nos reconhecemos, o que permanece quando tudo termina. Então essas eram as perguntas que eu tinha, né, na minha cabeça, e esse foi o primeiro roteiro imaginado para a construção dessa tal trilogia, né? Pareciam assuntos complexos, mas num formato que para mim me parecia relativamente simples. Então, dentro das minhas perspectivas, me parecia um projeto muito possível, viável, né? E eu resolvi começar a trabalhar em cima disso. Depois de ter esse esqueleto desenhado, né? Eu foquei na primeira etapa e bastaram ali as primeiras páginas para eu perceber
que seria muito mais difícil do que eu imaginava. Eu sempre tenho uma tendência a subestimar algumas questões, né? E nessa empreitada eu subestimei o começo, né? Em primeiro lugar, porque eu não era escritor, né? E ainda não sou, ainda não me considero. Tenho muitas limitações, né? E sou consciente disso. Não me considero um escritor. Eu me considero um escrevedor de ideias, né? Não um escritor. Eu era um sacerdote, até me considerava um sacerdote relativamente bem-sucedido, porque em virtude das consequências do que era feito, né, na vida das pessoas. Então, eu considerava um sacerdote, e eu estava, como sacerdote, acostumado, né, a falar, a ensinar, né, orientar pessoas, né, passar essas orientações de uma maneira compreensível. Né. Achei que isso já me capacitaria para expor as minhas ideias. Eu também sempre gostei de escrever, né? Então, tinha facilidade para escrever os meus textos, mas só que esse tipo de escrita ele exigia outras habilidades, e muito rapidamente eu percebi isso. Então, desenvolvi um roteiro e comecei a colocar essas ideias no papel, né? As ideias da primeira etapa. E vou ser bem honesto, assim, durante muito tempo eu procurei o tom certo, né, de como me comunicar. Escrevia, apagava, reescrevia capítulos inteiros, né, apagava de novo, repensava, mudava a forma de narrar. Não estava muito satisfeito com o resultado. E o tempo todo eu me questionava, né, se aquilo ali estava produzindo realmente o que eu queria, né? Se o produto do que estava sendo escrito realmente transmitia o, o que eu queria dizer. E a maior dificuldade nunca foi encontrar as informações, porque os estudos já existiam, as pesquisas já existiam, eu sempre gostei do assunto, então sempre estudei, li, pesquisei muito de um tudo, né? As experiências de vida também já existiam, porque eu estava ali num período efervescente de muita coisa acontecendo, então aconteceram diversas experiências nesse período, né? Então, o verdadeiro desafio era transformar isso em palavras, né? Tudo isso que estava em jogo em palavras, né? E eu sempre tive uma facilidade com as palavras, com me expressar, né? Só que eu não achava que aquela forma de expressão era adequada para aquele propósito, né? E isso eu confesso que foi uma luta interna imensa, né? Transformar décadas de vivência em uma linguagem capaz de alcançar outras pessoas, naquele momento ali, pareceu impossível. E eu demorei para encontrar uma voz que me agradasse, para
me expressar com um tom palatável para alguém que tem essa tendência tão sarcástica e irônica como eu, era muito difícil. Era bem mais difícil do que eu imaginava. E acho que no começo eu demorei para compreender que eu não precisava escrever espelhado em alguém, entendeu? Não tinha como eu ser acadêmico, porque eu não tenho uma formação acadêmica concluída, né? Não tinha como eu ser um romancista, primeiro porque eu não sou muito romântico, né? E também não tenho essa pegada de romancista. Depois de muito quebrar a cabeça e de conversar com pessoas, teve uma pessoa na época, é minha filha até hoje, que é jornalista, trabalha num veículo de imprensa bem conhecido aí. Ela que me falou algumas coisas. Tinha outra filha que era jornalista na época. Me falaram algumas coisas que me abriram um pouco a mente nesse sentido. Elas falavam assim, mas tu precisa escrever dessa maneira que tu te comunica, né? Dessa maneira simples, dessa maneira direta, só que com modos. E eu pensando, pô, como é que eu vou fazer para me expressar a minha maneira com modos, porque é tudo que eu não tenho, né? Ai, ai, como alguém que viveu aquilo que estava contando, né? Como alguém que procurava esclarecer aquelas dúvidas, porque de uma certa forma eu estava escrevendo sobre o que eu vivi, sobre o que eu também tinha curiosidade de entender, né? E foi assim, dentro desses conflitos todos, que nasceu esse aqui, ó, que é o primeiro altar, né? O primeiro altar, antes do começo, o culto primordial, né? Olhando para trás, eu percebo que esse talvez tenha sido o livro mais ousado de toda a coleção. Ousado não no sentido de revelar alguma coisa, né? Não revela fundamento nenhum, nem segredo nenhum, né? E nem pretende ensinar ritual de nenhum tipo, né? Mas num outro sentido mais filosófico, porque ele fazia perguntas que normalmente as pessoas não se atreviam muito a fazer, porque achavam que o que viviam era o normal, né? Então, só viviam. Então, enquanto muitos livros sobre religiões africanas e de matriz africanas começam explicando orixás, iniciações, liturgias, agora essas apostilas modernas aí ensinam tudo, feitiço, como fazer isso, como fazer aquilo outro. Eu resolvi voltar mais atrás. Na verdade, eu resolvi voltar muito mais atrás, né? Eu resolvi voltar antes das religiões organizadas, antes das organizações, né? Antes dos templos. Eu resolvi voltar antes das escrituras. Eu resolvi voltar antes mesmo da suposta ideia de existir um altar, né? Então, a pergunta que guiou toda a construção dessa obra era uma pergunta simples, mas ao mesmo tempo que era simples para mim, eu considerava profundamente provocadora, né? Eu
eu pensava, onde começou a espiritualidade humana? E essa foi a inquietação que me levou a estudar e pesquisar. Então, para escrever esse livro, eu tive que fazer muita pesquisa. Eu li muito sobre arqueologia, sobre antropologia, sobre a história das religiões, diversas religiões, né? Sobre a evolução humana, sobre as primeiras manifestações do sagrado, que eram coisas que eu queria entender, né? E quanto mais eu pesquisava, mais eu compreendia que era impossível falar das religiões de matriz africana sem conhecer a profundidade da contribuição africana para a própria construção da espiritualidade humana, né? A construção da própria humanidade, né? Então, já tem algumas pessoas que leram o livro, me deram alguns feedback, e eu gostaria de dizer que o meu objetivo nunca foi diminuir qualquer tradição religiosa e tampouco comparar, né? Até porque, sinceramente falando, com todo respeito a qualquer outra, não tem nada que se compare à filosofia africana. Não há nada que se compare. A filosofia africana ela está num patamar muito diferente de qualquer possível comparação, né? Também não tenho, nem nunca tive intenção nenhuma de estabelecer qualquer tipo de verdade absoluta, até porque a verdade absoluta ninguém tem. E quem acha que tem está redondamente enganado. Aí esse é o que está mais errado de todos, é o que acha que é o detentor da verdade absoluta, né? Na realidade, eu acho que o maior propósito do livro sempre foi provocar a reflexão, né? Porque eram as reflexões que eu fazia, né? E que eu achava supernaturais e que eu de alguma forma queria provocar essas reflexões em outras pessoas, né? Eu queria de alguma maneira, como é que eu posso dizer? Queria convidar o leitor a revisitar algumas certezas que muitas vezes nós aceitamos sem ao menos questionar, né? Eu queria achar uma maneira de olhar para a história por um outro ângulo, né? E reconhecer que a humanidade possuía experiências espirituais muito antes daquilo que nós costumamos considerar como o início da religião. O início da religião organizada foi desorganizado. E, e a minha sensação sempre foi essa, de que no fundo o livro seria um convite para repensarmos nossas origens. O primeiro altar remete para as nossas origens. Não apenas a origem nas questões religiosas ou de religiões de matriz africana em geral. Eu estou falando das origens da própria necessidade humana de buscar o sagrado, né? De compreender a origem do sagrado. E sem perceber, enquanto eu escrevia o primeiro livro, a tal trilogia, né, imediatamente começou a crescer, porque os temas se multiplicavam, né? As perguntas geravam novas perguntas, as respostas abriam novas reflexões e eu anotava tudo. Eu tenho esse costume, essa mania de anotar tudo, né? Para pensar sobre o assunto depois.
Isso é uma coisa que eu acabei adquirindo na minha vida quando eu trabalhei como músico e compositor durante muitos anos. Então, às vezes surgia uma ideia e a gente não anotava e aquilo acabava se perdendo, né? Então, eu acabei adotando essa técnica de quando eu era compositor, de que qualquer ideia que surgisse eu anotava para mim poder pensar sobre aquilo depois. Então, de uma certa forma, eu utilizei desse meu costume para a vida, né? Tudo eu anoto para mim pensar depois, né? E o que parecia ser apenas uma ideia dividida em três etapas acabou se transformando numa coleção, ou seja, numa coleção de assuntos, né? E essa coleção acabou se transformando numa jornada que hoje reúne obras sobre ancestralidade, pertencimento, iniciação, comunidade, vida, morte, continuidade, convivência. Então, olhando para trás, eu percebo que cada livro registra uma etapa da minha própria caminhada, das minhas próprias experiências e percepções, né? Do que eu vivia, do que eu sentia, de como cada uma dessas percepções despertava em mim. Então, o que eu posso dizer para vocês é que cada página carrega um pouco dos meus estudos, que eram motivados não só pela minha curiosidade, mas também pela minha eterna necessidade de saber. E continua assim. Não diminuiu em nada isso. Na verdade, só aumentou. Um pouco das minhas dúvidas também aumentaram. E eu acho que um pouco dos meus aprendizados também. Mas principalmente das experiências que o terreiro me proporcionou e ainda me proporciona ao longo da vida. Então, na realidade, eu parando para pensar assim, eu acho que a coleção nunca foi um projeto literário, né? Apenas. Acho que ela acabou, pelo menos para mim, ela acabou se tornando uma forma de preservar memórias, de compartilhar minhas reflexões, quem sabe contribuir para que outras pessoas possam olhar para as religiões de matriz africana através de uma perspectiva construída a partir de dentro, né? Enxergar isso através de quem olha o que vive, né? Os seus próprios conceitos, sua própria filosofia, sua própria riqueza de detalhes. Talvez seja exatamente por isso que a jornada não terminou ainda, que o caminho continua. E acho que enquanto houver o caminho, haverão histórias para serem contadas. E as histórias são contadas a partir de um contador de histórias. Histórias que são vividas, que são percebidas e que são assimiladas e posteriormente são transformadas em obras. Vocês perceberam que cortei meu cabelo, aparei a barba. A patroa disse que se eu fosse fazer os vídeos eu não deveria fazer parecendo Matusalém, né? Então, essa é a história do início do projeto do primeiro livro.
fui interrompido pelo meu gerente de vendas. Então vamos dar prosseguimento. Como a patroa disse que eu estava parecendo um Matusalém, com aquela barba comprida daquele jeito, e com aquele cabelo comprido, aí eu fui lá no meu irmão, o Thiaguinho, da Barber House, e ele deu um trato no meu visual aí, para mim poder fazer os vídeos numa aparência um pouco mais apresentável, né? A minha publicitária disse que eu tinha que fazer os vídeos no estilo realista, né? Contando as coisas que aconteceram e sem muita frescura, sem muito tratamento, né? Daí eu acho que eu exagerei um pouco. Eu acho que foi meio real demais. Daí a patroa disse: olha, que coisa mais feia que tá essa tua barba e esse teu cabelo. Então eu concordei com ela e fui lá. Não ficou assim uma maravilha, né? Mas melhorou um pouco. Bueno, pessoal. Então, assim, essa é a história do começo, lá em 2017, quando foi escrito esse livro, na época do Fora Temer. Esse é do Fora Temer, Grêmio campeão da Libertadores, né? E depois, né? Depois o próximo passo da trilogia acabou virando esse aqui, ó, que é o que eu vou falar para vocês no próximo vídeo, que é O Eco dos Deuses, tá? Entre o silêncio do mundo moderno e a memória ancestral, ainda ecoam deuses. A ancestralidade africana e o chamado da memória espiritual. Ó, vocês podem ver aqui embaixo, ó. O Eclep, ele está disponível lá na plataforma da Eclep, lá na minha página da plataforma. Ele e todos os demais, né? Esse então é o número 2, ok? Esse aqui é o número 3, Ubuntu, que eu também vou falar em breve, mas não agora. Esse é o número 4, Ritos de Axé, tá? Este é o número 5, que é o meu xodó, um dos meus prediletos. E esse aqui carrega a frase que eu sempre falei aqui em casa, né? Juntos além do fim. Quem me segue nas redes sociais, me conhece, é testemunha disso. E eu devo estar recebendo da editora a prova, né, do livro número 6, que já está inclusive disponível lá na plataforma, tá? E eu só não recebi a prova ainda, porque como a gente é pobre, né, a gente não tem como pagar para as pessoas fazerem, a gente tem que fazer. E eu tenho que revisar o conteúdo depois de pronto para dar o aval lá, o ok. E então eu estou recebendo esse, provavelmente devo estar recebendo entre hoje e amanhã, porque já foi publicado faz alguns dias, né? Devo estar recebendo pelo correio entre hoje e amanhã a prova final desse que é o volume número 6, que é o que fecha a série, né? Então eram para ser 3 livros e acabaram virando 6 livros. E esse que fecha essa primeira série, né, a coleção, na verdade, a coleção Caminhos do Axé. Estou recebendo já essa semana, então em seguida falaremos sobre ele também. E já pretendo, no segundo semestre, dar início ao lançamento das outras obras que eu tenho já prontas. Eu tenho 4 obras prontas já, revisadas, diagramadas, estão passando pelo processo agora de escolha da capa e coisas do gênero, né? Que é o processo mais chatinho assim para mim. Então a minha designer gráfica tá
tá tomando conta disso agora. Alguns deles vão ter bastante gravura, que é uma coisa que não é comum. Esses livros, por exemplo, não tem gravuras, né? E eu tenho um livro que eu escrevi sobre a Quimbanda, que é da próxima coleção, que ele tem muita gravura, então está sendo trabalhado agora, né, nisso, né? E eu tô também vai ser uma coleção de 5 volumes, né? Eu já tenho 4 volumes prontos. São obras que já estão escritas também há algum tempo, não tanto tempo quanto essas, né? São obras mais recentes, mas já estão prontas. E uma delas eu estou trabalhando nela nesse momento. Estou desenvolvendo ela nesse momento. Não vou dar o spoiler agora, tá? Mas é uma obra bem bacana, bem épica, assim. É um estilo diferente desses aqui, tá, gente? Eu me dei a liberdade de fazer de outra maneira, né? Estou me experimentando agora para para maneiras diferentes de me de me expressar e de escrever, né? Bueno, então, só para não deixar passar, expliquei para vocês como é que foi o início, né, do primeiro altar e da ideia da trilogia, né? No próximo vídeo eu vou falar para vocês especificamente sobre o livro número 2, que se chama O Eco dos Deuses, tá? A ancestralidade africana e o chamado da memória espiritual. Ok? Forte abraço a todos, axé e até mais ver.